Bom, pessoal, para a gente terminar então a situação do nosso neurônio aqui. Então lembra lá, o neurônio ele tem um potencial de membrana quando ele está em repouso, quando ele está sem transmitir impulso. A gente chama de potencial de membrana ou potencial de repouso, onde ele está polarizado, com o lado de fora positivo, lado de dentro negativo, tá? Isso ocorre, olha por quê? Diferença de sais entre o meio externo e o meio interno. Muito sódio do lado de fora, pouco sódio do lado de dentro do neurônio. Muito potássio do lado de dentro do neurônio, pouco potássio do lado de fora do neurônio, permite com que ele esteja polarizado. Propenso a receber um estímulo e gerar um impulso elétrico, que a gente chama de potencial de ação. Então, quando o potencial de ação acontece, chega o estímulo no neurônio, o neurônio abre os canais de sódio, então o sódio começa a entrar na célula. Então, olha só, começa a entrar sódio na célula. Isso faz com que gere o potencial de ação aqui. Fica negativo, negativo, vai ficando negativo conforme o sódio vai entrando. E dentro fica positivo. Eu mudei a diferença de potencial. Então vai entrando o sódio, vai ficando, eu vou invertendo a polaridade. Isso a gente chama de despolarização, que causa a inversão de polaridade. Só que, conforme eu vou continuando aqui, ó, depois de um tempo, quando aqui no final está ficando negativo, 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 o de trás já veio repolarizando, já veio fazer a repolarização. Para quê? Para o neurônio voltar às condições ideais. Então vai ficando positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro, ou seja, condições iniciais. Isso ocorre por quê? Isso ocorre porque começa a entrar potássio dentro da célula. O potássio começa a entrar graças à abertura dos canais de potássio, então ele vai entrando no interior da célula para fazer a repolarização. Pessoal, o neurônio está polarizado, tá? Positivo fora, negativo dentro. Está polarizado. E ele tem que ficar polarizado, ele tem que assumir o potencial de membrana novamente. Só que olha o problema que eu tenho. Se a gente analisar o neurônio, apesar dele estar positivo fora e negativo no meio interno, ele está polarizado, eu tenho um problema. Por quê? Porque ele acabou de fazer um potencial de ação. Se ele acabou de fazer um potencial de ação, o sódio entrou. Só que ele acabou também de fazer a repolarização. Então o potássio saiu. Apesar do neurônio estar polarizado, ele não vai conseguir gerar um novo potencial. Por quê? Porque para ele gerar um potencial, ele tem que estar realmente positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro. Só que olha aqui que eu falei que a gente tinha que guardar. Ele tem que ter muito sódio do lado de fora e pouco potássio do lado de fora. Ele tem que ter do lado interno pouco sódio, enquanto do lado interno tem que ter muito potássio. Está invertido a situação. Por quê? Porque o sódio entrou na célula. Se o sódio entrou na célula para fazer realmente a despolarização,
e o potássio saiu da célula exatamente para fazer a repolarização, eu preciso voltar ele às condições ideais. Só que eu não consigo fazer isso passivamente. Por quê? Porque se o sódio estava em maior concentração lá dentro, ele entrou, quer dizer que ele está atingindo o equilíbrio. Se o potássio estava em maior concentração aqui dentro, ele saiu, quer dizer que ele está tentando atingir o equilíbrio. Então eu tenho que pegar esse sódio, jogar para o lado externo. Eu tenho que pegar esse potássio e jogar para o lado interno. Ou seja, eu tenho que fazer um transporte contra o gradiente de concentração. Eu tenho que fazer um transporte para manter os meios externos e internos diferentes entre si. É aí que eu uso a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma proteína que faz um mecanismo de transporte ativo. Se é transporte ativo, gasta ATP. Então vai gastar energia. Então olha só, toda vez que ocorre a despolarização do neurônio, entra sódio na célula, seguido da repolarização, que é a saída. Aqui eu fiz o contrário, né? Deixa eu mudar aqui, gente. A repolarização aqui é invertido. É o potássio saindo, tá? Desculpa, aqui o potássio vai sair. Então, olha só. O sódio entrou no neurônio, despolarizou. Potássio saiu do neurônio, repolarizou. Perfeito. Só que eu preciso voltar a essas condições iniciais. Portanto, o sódio que entrou, eu tenho que tirar. O potássio que saiu, eu tenho que voltar ele para dentro. Para isso existe a bomba de sódio e potássio, que é uma proteína que fica na membrana, que fica fazendo esse intercâmbio. Essa bomba de sódio e potássio, ela consegue tirar da célula, o sódio, e a cada 3 sódios que ela tira, ela consegue retornar para o meio intracelular 2 potássios. Então, é uma relação de 3 sódios para 2 potássios. Tá? Nessa relação vai gastar energia, nesse transporte vai gastar energia. Então, o seu neurônio fica constantemente mantendo essa diferença de concentração. Constantemente ele fica mantendo essa diferença. Tá? Então, entrou sódio, despolarizou. Saiu potássio, repolarizou, voltou ao normal, ok. Só que ela não está pronta para receber um novo estímulo. Por que que ela não está pronta? Porque quando chegar um novo estímulo, vai ter que entrar sódio na célula. Só que o sódio já está lá dentro, então eu preciso retornar essas condições iniciais. É para isso que tem a bomba de sódio e potássio. Então, o impulso elétrico, ele ocorre graças a 3 situações. Primeira situação, a célula tem que apresentar um potencial de membrana ou potencial de repouso. Ela tem que estar polarizada. Para ela estar polarizada, tem que apresentar diferença de sais entre o meio externo e o meio interno do neurônio. Potencial de membrana do neurônio, positivo do lado de fora da membrana, negativo do lado interno da membrana. Isso ocorre principalmente porque no meio extracelular existe bastante sódio e pouco potássio. No meio intracelular tem pouco sódio e muito potássio, certo? Bom, quando o estímulo chega, ocorre a abertura dos canais de sódio, entra sódio na célula, isso causa despolarização da membrana, ficando invertido os sinais, ficando as cargas invertidas.
fica negativo do lado de fora. Isso é um impulso elétrico, que a gente chama de potencial de ação. Quando esse potencial já vai passando, atrás ele já vem repolarizando, graças à saída de potássio da célula. Entra sódio, despolariza, sai potássio, repolariza. Para que o neurônio volte às condições ideais de um neurônio polarizado, eu preciso tirar esse sódio que entrou e eu preciso voltar para dentro esse potássio que saiu. Para isso tem a bomba de sódio e potássio, que é um mecanismo de transporte ativo, então gasta ATP, porque ele vai manter diferença de concentração de sais. É contra o gradiente de concentração, onde a bomba de sódio e potássio vai retirar o sódio de dentro da célula e vai voltar com potássio para dentro da célula. Agora esse neurônio está pronto para receber um novo estímulo. Certo, gente? Valeu!